Bem-vindos à nossa aula. Nós vamos falar sobre essa questão tão importante que é a concepção de infância, juventude e velhice na tradição filosófica. E algo que é importante também para nós precisamos saber é que no nosso país a lei que orienta e normatiza a questão da infância e da adolescência é o ECA. Obviamente que a Constituição Federal é o documento primeiro, mas o ECA é a base. E sobre a questão da velhice, nós temos o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de outubro de 2003, e o ECA é a Lei 8.069. Bom, sobre filosofia e infância, nós temos aí uma recomendação leitura, que é o livro do Reinaldo Luiz Damasio, O que é Criança. E sobre adolescência, é um texto de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, sobre educação e juventude. Um outro texto sobre velhice também é da coleção Primeiros Passos, que é da Sônia Amorim. E um outro livro importante sobre a velhice é do filósofo latino chamado Cícero, Saber Envelhecer, que também é sobre a questão da amizade. Bom, sobre a velhice que nós vamos estudar também, há um livro muito interessante de uma filósofa francesa chamada Simone de Beauvoir, ou Beauvoir, né? E ela trata essa questão do envelhecer na sociedade. Um outro livro de um pensador, de um filósofo, escritor, chamado Rubem Alves, O Velho que Acordou o Menino, muito interessante. E uma obra que vocês não podem deixar de ler é O Pequeno Príncipe, do Exupéry. Lembrando que a filosofia não deve ter ideologias. E aí, o que é ser criança, né? As crianças são frágeis e por isso devem ser amadas e protegidas. As crianças absorvem tudo que está à sua volta e é por isso que é importante passar valores e ensinamentos importantes para as crianças. As crianças copiam os adultos, tá? Naquilo que é bom e naquilo que não deveria ser ensinado. E quando a gente fala de filosofia e criança, a gente tem que pensar no conceito de filosofar. Filosofar é raciocinar, é discorrer sobre um assunto, é tirar conclusões, é pensar, é argumentar, é discutir, né? Então, pensar a condição filosófica da criança é respeitar, né, a idoneidade da criança, né? Então, aí nós colocamos uma questão que é a infância. O que é a infância? O que é a adolescência? O ECA normatiza que, no seu artigo 2º, que considera-se a criança, para os efeitos legais, né, a pessoa de até 12 anos de idade incompleta, se é adolescente de 12 anos a 18 anos de idade. E nós temos o Matteo Lippmann, né, que foi um dos fomentadores da filosofia para a criança. Como é que os filósofos falam sobre essa questão da criança? Bom, Platão, que foi um filósofo grego, nasceu em Atenas, ele diz o seguinte: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz, né? E aí isso fica para a gente pensar. Um filósofo, escritor alemão chamado Goethe, nasceu em Frankfurt, ele diz o seguinte: só é possível ensinar uma criança a amar amando-a. Ou seja, a criança ela copia, né? Ela aprende com exemplos, muito mais do que palavras, é exemplo. Então a criança aprende ou se ensina com exemplos. E nós temos aí a pessoa de Cristo, né? Deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus, tá? Um outro pensador, um cientista francês, Louis Pasteur, ele diz: quando vejo uma criança, ela me inspira em duas coisas, ou dois sentimentos. Um é ternura pelo que é e respeito que pode vir a ser, né? Então, esse grande cientista aí, colaborador de grandes inventos da humanidade. E aí nós chegamos numa situação na filosofia que é o seguinte: de um lado nós temos os empiristas, como John Locke, um filósofo inglês. Para o empirista, ou para os empiristas como John Locke, o indivíduo é como uma lousa em branco. Eles vão falar de tábua rasa, né? A sua mente é uma folha vazia que deve ser preenchida, né? Então essa é a ideia dos empiristas, que a criança é como uma lousa em branco.
ou uma folha em branco. E a criança, para os empiristas, é o resultado do meio no qual ela vive, exclusivamente. Já uma outra corrente contrária aos empiristas são os racionalistas, representados por René Descartes, filósofo francês e matemático. E para os racionalistas, né, e aí está a máxima do Descartes, penso, logo existo, é a racionalidade que define o ser humano. Então, ao invés do resultado do meio, a criança seria o resultado da sua própria razão, que já nasce com ela, que precisa ser desenvolvida. Portanto, a criança é um adulto em miniatura, pelo menos para os racionalistas. Tá? E aí nós temos a questão da infância e da sociedade. Nós temos aí o menino pijama listrado, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, dentro desse contexto, nós temos as crianças, né, que sofrem os horrores das guerras. Também tem a questão das guerras nos países africanos. Crianças são convocadas para serem soldados, né, meninos soldados, contra suas próprias vontades. E no Brasil aconteceu uma performance no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Uma criança foi convidada a interagir com um homem nu, deitado no chão, né, que criou muita polêmica isso aí. E aí também mostra que crianças em situações difíceis, né? Bom, quem são os responsáveis, segundo o ECA, por todas as situações relacionadas à criança e adolescente? Bom, o artigo 18 do ECA vai dizer o seguinte: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E é por isso que a família, justamente com o Estado, né? Eu digo Estado, né, a organização jurídica, né, é responsável pelas crianças e pelos adolescentes. E o ECA também vai pontuar os deveres da família, né? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e opressão. Pessoal, então essa é a nossa aula introdutória sobre a filosofia e o conceito de criança, adolescente, e nós vamos trabalhar a questão da velhice nas próximas aulas. Ok? Grande abraço, até a próxima aula.